Se paz, povo de Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos dar início a mais um culto nessa noite. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, bendizer aquele que é a razão da nossa vida, que é a razão da nossa existência. Nós estamos reunidos aqui nessa noite por Ele. Ei, se eu te dizer assim, se você veio aqui para ver qualquer um dos irmãos, glória a Deus, porque a Bíblia diz que quando você vê um dos seus irmãos, você vê a Cristo. Mas se eu dizer para você, nosso convidado especial, e o nosso maior motivo de estarmos aqui é para estarmos na presença dEle. Porque a Bíblia diz que aonde 2 ou 3 se reúnem, por Ele, no nome dEle, Ele se faz presente. E nós temos a certeza que Ele está aqui nesse lugar e que Ele tem algo especial para nós nessa noite. Mas deixa eu dizer para você, você tem algo de especial para Jesus hoje nessa noite? Sabe, se você está aqui, você já está dando mais de especial seu para Ele. Você já está dando seu tempo, a primícia do seu tempo. E eu quero te convidar para a gente dar o nosso melhor louvor, a nossa melhor garganta, o nosso melhor grito, a nossa melhor adoração para Ele nessa noite, em forma também de cânticos. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Então eu quero te convidar para nós estarmos orando, iniciando o nosso culto. E eu quero te convidar para nós estarmos orando, abençoando esta nossa reunião. Você que pode ficar em pé, eu quero te convidar para ficar em pé conosco. Eu sei que às vezes, eu sou uma das pessoas que às vezes fica assim, gente, a gente está tão cansado, a gente correu tanto, sabe? Mas se eu dizer para você, quem caminhou muito esses dias? Amém? A gente tem caminhado muito, né? Algum de vocês subiu a serra, quando chegou lá em cima, deixou o óculos lá em cima da pedra e desceu, e só percebeu que o óculos tinha esquecido quando chegou cá embaixo, e teve que subir a serra todinha de novo para poder buscar o óculos? Esse pastor aqui fez isso ontem, gente. E eu estou aqui em pé glorificando e louvando a Deus com vocês. Tirando os 2 companheiros que subiram lá para me ajudar a pegar o óculos, nenhum de vocês caminhou tanto, hein? Então vamos ficar em pé um pouquinho, vamos glorificar Ele. Pai querido, essa noite nós estamos aqui para te louvar, te bendizer, porque o Senhor é Deus. Pai, receba cada adoração nossa nessa noite, Senhor. Hoje é noite de ceia do Senhor e nós estamos aqui, além de nos reunindo para nos alegrarmos, reunimos também para celebrar a sua morte e ressurreição, para celebrar a aliança que foi feita conosco através do seu sangue, a aliança que nos deu o direito de sermos chamados novamente de filhos. Pai querido, nós estamos aqui nos alegrando, porque o Senhor está vivo, o Senhor está vivo à direita de Deus Pai, advogando por nós, e o Senhor está vivo no coração de cada irmão aqui presente, através do Espírito Santo. Pai, o Senhor tem liberdade nessa noite para nos usar conforme o teu querer e a tua vontade. Usa essa equipe de louvor que irá guiar a nossa adoração, mas que a gente possa compreender que adoradores é a igreja do Senhor, que nós estamos aqui não para assistir uma apresentação, mas para adorar o Senhor nessa noite. Receba a nossa adoração, o nosso cântico. Eu sei que às vezes ele pode até sair um pouco desafinado, mas aos ouvidos de Deus, ele chega como adoração, ele chega como rendição, ele chega como fidelidade nessa noite. Então eu te convido você, não só ficar em pé ouvindo a galera cantar, mas declare as letras dos hinos que nós vamos louvar a Ele nessa noite com todo o teu coração. Derrame a sua alma dizendo para Ele cada letra, que elas possam ser confirmadas nas suas ações durante a semana, mas que a gente se entregue de uma forma especial nessa noite, declarando para Ele com a nossa voz de que Ele é lindo. Pai, receba nosso louvor, receba nossa adoração, receba nosso culto nessa noite, pois nós viemos entregar o melhor de nós. Glória a Deus, vamos louvar.
de entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, Sobre o teu vento, Espírito Santo. toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Deixa o Espírito Santo incendiar a tua vida nessa noite. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Essa casa Coloque a mão no teu coração e declare. nós deixamos ela pra você, Declara para o Senhor Jesus. Jesus. Declara que você é templo do Espírito Santo. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia. As palmas glorificam o nome do Senhor, porque Ele está aqui. Nós estamos muito felizes com a presença dEle. Aleluia. Feche os teus olhos e deixa essa canção falar com você nessa noite. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença.
Glória a Deus. Diga ao Senhor tudo o que você veio dizer a Ele nesta noite. Deixa Ele ministrar no teu coração. Aleluia. Tu és tudo que eu mais quero. Diga pra Ele. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Aleluia. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Diga. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, Jesus. Ô Senhor, nós entendemos que quando a gente encontra o lugar secreto, quando a gente se entrega, quando a gente se conecta verdadeiramente com o Senhor, Ele faz grandiosas coisas nas nossas vidas. Aleluia. Minha oração nesta noite é que todos nós possamos ter esse lugar secreto rotineiramente. Todos os dias, todos os momentos. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono. Águas que curam, que limpam.
Senhor. Tu és a fonte, aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor. existe, Senhor. Que flui do teu grande amor, águas que correm do trono. Ela vai chegar até vocês, aleluia. Águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Eu creio, aleluia. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Essa semana nós tivemos um grupo de vida muito abençoado. Inclusive, se você não participa ainda, eu te convido a participar. E a palavra que foi falada no grupo de vida na quarta-feira foi exatamente sobre este rio. Se você também ainda não teve a oportunidade de ler em Ezequiel, leia, porque quando este rio passa, ele cura, ele transforma, ele traz vida, ele traz saúde, ele traz libertação. E essa palavra falou muito comigo naquele dia. E nós adoramos a Deus com este louvor. E se nós pararmos para meditar na letra deste hino e declarar como se fosse uma oração, pedir ao Senhor Jesus que flua em nós, Senhor, que o rio, porque quando nós somos este rio, por onde a gente passa, a gente traz a cura, porque nós somos a presença do nosso Deus em vida. E Ele quer isso de nós, Ele quer que nós nos enchamos da presença dEle, que nós possamos deixar este rio encher, que este rio venha encher as nossas vidas, que nós não venhamos deixar a água apenas no nosso pé, no nosso tornozelo, mas que nós possamos mergulhar neste rio que é o Senhor Jesus, amém? Vamos declarar mais uma vez esse refrão? Nessa noite, Tu és o rio, Senhor. Mergulhe neste rio que é a presença do Espírito Santo, aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor.
possa ouvir uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, Ele merece. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Gente, hoje eu estou aqui para falar do dízimo. E eu queria que cada um se perguntasse por que devolver o dízimo. E por que devolver o dízimo na casa do Senhor. Né? E na hora que a gente pega as nossas empresas, quem tem empresa, e põe a empresa e fala assim: Pai, essa empresa é tua, eu só estou administrando. Se nós somos administradores, então quem está devolvendo para quem? Não é mesmo? Então eu quero que vocês reflitam sobre isso. Porque se a gente declara que tudo é de Deus, a gente só está devolvendo um pouco do tanto que Ele nos dá a cada dia. E eu fiquei pensando nisso o dia todo e meditando. Como devolver o dízimo é a parte mais fácil de tantas coisas que Deus quer para a gente. Por exemplo, se a gente vê um mendigo na rua e esse mendigo tá sujo, tá mal cheiroso, né? O que é mais fácil? A gente dá 10 reais, 12 reais para ele comprar um marmitex, ou a gente dá um abraço nele? Porque a palavra de Deus, ela fala que é para a gente amar ao próximo como Jesus nos amou, né? E para a gente cuidar do próximo. Então é muito mais fácil para a gente pegar esse dinheiro e dar para essa pessoa e pronto, e sair. E assim como o dízimo também, né? Eu acho que é uma parte bem mais fácil. Outra coisa que Deus quer da gente é que a gente perdoe o nosso próximo, né? E eu fico pensando assim, como às vezes é difícil a gente perdoar, orar e amar aquelas pessoas com quem a gente magoou, a gente ofendeu, né? Às vezes falou coisas terríveis da gente, e a gente pegar e pôr o joelho no chão e falar: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então hoje eu estou te convidando a pensar sobre isso, como é tão fácil essa parte. Eu fiquei meditando e fiquei vendo como é uma das partes mais fáceis que Deus quer pra gente. E por que às vezes essa resistência nossa, né? Porque Ele fala que vai dar, que vai encher os nossos lagares quando a gente faz isso, mas que não seja essa a motivação, que a motivação que traz a gente para devolver o dízimo seja de honra a Deus, de fidelidade. Às vezes o pastor Ítalo costuma falar que as suas ações, a sua motivação seja a motivação correta. Que às vezes você está fazendo a coisa certa com a motivação errada. E hoje eu te convido a ofertar e a dizimar na casa do Senhor pela motivação certa, que é ser fiel pelo tanto que Ele fez e que Ele faz para a gente todos os dias. E hoje tem, através do envelope, através do QR Code, através de transferências, que você possa doar um pouco desse tanto que Deus dá para a gente todos os dias. Porque o que Ele faz pela gente, esse amor que Ele tem pela gente é um amor inexplicável, inesgotável. É pela misericórdia dEle que estamos aqui, porque todos os dias nós pecamos. Por mais que a gente procura querer buscar as coisas certas, a gente sempre cai. E Ele está aqui segurando nas nossas mãos e nos acolhendo e nos levantando. Então quem tiver oportunidade, quem quiser, pode chamar o Eduardo, que está com o envelope, para poder fazer as suas doações, mas pela motivação correta, com alegria, confiando nesse Deus que é todo poderoso, que faz tanto por nós. Amém? Aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor. E o Senhor nos convida a adorar Ele com alegria. Aleluia. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém,
como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Aleluia. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Vamos lá, gente. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Amém. Glória Aleluia. a Deus. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por este momento de adoração ao Senhor. Obrigado pelos ofertantes e dizimistas da tua casa. Que o Senhor Jesus continue multiplicando os celeiros dos teus filhos. Que o Senhor continue em nosso meio, operando grandes maravilhas que o Senhor já tem feito e que o Senhor vai continuar fazendo. Obrigado por este momento de adoração ao Senhor. Usa a tua filha que vai ministrar a tua palavra nessa noite, Senhor Jesus. Que o Senhor venha transmitir através dela tudo aquilo que nós precisamos ouvir e receber do Senhor nessa noite. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar pelas nossas crianças? Todo mundo aqui em cima. Vamos subir. Ah, isso, pequenininha. Estenda suas mãos para cá. Vamos declarar nessa noite sobre a vida delas. Pai querido, aqui estão o seu futuro. Seu futuro pastor, sua futura homem e mulheres de Deus estão aqui. Protege eles, guarda, livra. Cubra, meu Pai, com a sua potente mão. Abençoa o tempo deles ali nessa linha das crianças. Abençoe esse ministério que tem crescido cada vez mais na tua presença. Te louvo, Pai querido, pelo amor que o Senhor tem colocado no coração das irmãs que têm ministrado ali no ministério infantil. E que o Senhor possa estar fazendo esse amor multiplicar no coração de mais outras, não só mães, mas não só mulheres, mas outras pessoas que também queiram estar investindo em ministrar sobre a vida delas. Pai querido, eu abençoo cada um que tem feito parte desse ministério infantil. Tem pessoas que não têm entrado ali naquela sala, mas têm feito muitas coisas grandes pelo que está acontecendo ali dentro. Pois a tua palavra diz que aquele que dá semente é o que semeia, Pai. Tem um galardão de ter semeado. Nós te agradecemos a vida das pessoas que têm abençoado a vida dessas crianças. Que o Senhor possa cada vez mais nos dar sabedoria e direção para nós estarmos conduzindo elas nos seus caminhos. Em nome de Jesus. Abençoa o tempo delas. Amém. Glória a Deus. Galera, hoje é noite de ceia do Senhor. Hoje é noite de celebração, de alegria. Hoje é noite de nós relembrarmos a aliança que Ele fez conosco na cruz. E essa aliança, ela não só nos dá direito de sermos chamados novamente de filho, mas essa aliança também, ela tem poder para perdoar pecados, para sarar feridas e para transformar vidas. Quem ainda precisa Jesus transformar muito? Dá um glória aí.
Só sou eu que estou precisando ser muito transformado por Jesus? Jesus hoje, nessa noite, tem transformação para a sua vida. Em nome de Jesus eu acredito nisso. Amém? Acredito que nós vamos receber hoje uma palavra transformadora da parte do céu, da parte de Deus, através da pastora Tiare, que irá ministrar a palavra nesta noite. E eu fico muito alegre de ver como Deus tem trabalhado nas nossas vidas, de que como a gente tem dado liberdade, como essa igreja tem dado liberdade para Deus transformar, para Deus entrar. E quando Ele chega na porta e bate, e você diz assim: entra, Senhor. Gente, é lindo ver o que Ele tem feito. É lindo ver o que Ele tem feito. E eu oro a Deus agradecendo. E as palavras de Deus para mim são sempre assim: é só o começo. Grandes coisas eu ainda vou fazer em vocês e através de vocês. Quantos acreditam? Amém? Vamos orar nessa noite? Pai, está aqui a sua filha Tiare. Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja usando a sua filha hoje para ministrar a sua noiva, que ela possa ser usada pelo Senhor conforme o teu querer e segundo a tua vontade. Que não sejam as palavras dela, Pai, mas que seja a tua palavra na boca dela. Senhor, que ela entregue para nós aquilo que nós precisamos ouvir e aquilo que nós necessitamos ouvir da tua parte nessa noite. Espírito Santo, faça a tua filha lembrar de coisas que nós precisamos ouvir, mas que ela ainda nem sabe que vai nos falar. Inspire ela nessa noite, revele a ela aquilo que seja necessário e que o Senhor possa estar lembrando a ela de tudo aquilo que o Senhor já revelou a ela para trazer para a tua igreja nessa noite. Usa a sua filha conforme o teu querer, em nome de Jesus. E que nós, Pai, possamos estar hoje como um terreno fértil a ser semeado, para receber a tua palavra em nossos corações. Que essa palavra germine e que o seu nome seja glorificado através disso. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, boa noite. Respirar fundo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E é sempre muito bom estar aqui para trazer a palavra do Senhor. Não é fácil, mas é muito prazeroso, porque Deus, Ele tem uma coisa engraçada que Ele faz com a gente. Primeiro, Ele trata a gente para que a gente possa trazer a palavra, né, Dai? Para a gente poder ministrar os corações de tantas outras pessoas através do Espírito Santo. E é assim mesmo, Ele tratou muito, falou muito comigo, para que eu pudesse estar aqui trazendo essa palavra hoje. Amém? Vamos abrir Mateus capítulo 8, versículo 1. E hoje eu quero falar sobre a história de um leproso, sobre a história de um centurião e sobre a história da sogra de Pedro. E aí, o que eu quero enfatizar hoje? O que essas pessoas tinham em comum? O que tinha em comum na vida dessas três pessoas, esses três personagens? O leproso, o centurião e a sogra de Pedro. Vamos ler aqui no capítulo 8 de Mateus. Amém? Todos encontraram? Então a gente vai começar lendo o versículo 2. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, no versículo 3, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. No versículo 5 a 8, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento.
Jesus disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. No versículo 14 do mesmo capítulo: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. E aí eu volto e te pergunto, o que tem de comum na história desses três personagens tão distintos? Um leproso, um centurião, que é oficial romano da época, e a sogra de Pedro. Quando a gente vê aqui no versículo 2, o que leproso faz? Ele aproxima-se de Jesus, ele o adora, o que a gente consegue enxergar isso como uma reverência, né? Um reconhecimento. E Jesus fala para ele que pode sim purificá-lo, mediante a pergunta dele. E o que significa esse purificá-lo? Torná-lo limpo, curá-lo. No versículo 5 a 8, quando a gente vê a história do centurião, a gente enxerga aqui que o centurião, ele pede ajuda. Ele se dirigiu a Jesus pedindo-lhe ajuda. Em outras versões, na versão NVT, tem que ele suplicou por um servo que estava acamado, estava de cama. Na NVT também fala que ele estava com dores terríveis, paralisado e com dores terríveis. E no versículo 14, na história da sogra de Pedro, na versão NVT, que a gente leu na NVI, e na NVI fala, tomando-a pela mão. Na NVT menciona, tocou em sua mão. O que tem de comum nessas três histórias? Seriam os problemas delas? Seria o problema que cada um estava passando? A 10 já está ali, ó. Calma, 10, não conta o final da mensagem, não. Então, quando a gente vê que o leproso se aproxima de Jesus, eu quero só ilustrar o que significa isso. Todo mundo aqui sabe o que é lepra, né? É uma doença muito comum desde os tempos da Bíblia. E quando a gente está lendo ali na Bíblia, a lepra se refere a todo tipo de doença de pele. E quando ele se aproxima de Jesus, ele não poderia fazer isso. Naquela época, quem era leproso, ele tinha que ficar à distância de qualquer outra pessoa. Eles ficavam morando em colônias distantes da cidade. E se tivesse alguém se aproximando deles, ele tinha que gritar, leproso, leproso, não se aproxime, para a pessoa não se aproximar. Porque qualquer pessoa que tocasse no leproso, ele estaria impura. Então, isso não poderia acontecer. E o que Jesus faz? Olha só, vamos ler comigo. Jesus estendeu a mão, versículo 3, perdão. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero. Quero o quê? Quero que seja purificado. Jesus poderia ter só dito, seja purificado. Mas Jesus tocou no leproso e disse, eu quero. O que significa isso? Jesus vai contra todas as regras, todas as normas. Jesus, ele já quebrava regras onde ele chegava, mas claro, com muita sabedoria. E ele, depois que ele fala isso, quero, toca no leproso e ele está curado, ele é curado. Ele fala para o leproso e procurar, logo a mais no versículo 4, em seguida Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém. Jesus era um piadista, né? Porque ele fala, não conte isso a ninguém. Para muitas pessoas ele falou na Bíblia, né? Ele era humorista, porque como pode eu ser curada da lepra e não contar nada para ninguém? Eu ia sair correndo e contando para todo mundo. E ele fala, não conte nada a ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ou seja, apesar dele ter tocado, e que bom que ele tocou no leproso para ele ser curado e para o leproso ver que Jesus poderia tocar nele, ele também recomenda, procure o sacerdote
para mostrar que você foi curado. E apresente uma oferta. Ou seja, Jesus estava instruindo aqui que o leproso executasse a lei de Moisés, as leis. Certo. Agora vamos mencionar aqui rapidamente sobre o que o leproso ele pensava a respeito de si. Ele tinha uma doença incurável, não tinha cura, tá? A lepra hoje é a hanseníase. A hanseníase ela tem cura, se tratada no tempo oportuno, né? Se tratada corretamente, se seguir o tratamento correto. Então, o tratamento está disponível para qualquer pessoa. É um tratamento gratuito e é público. Só que naquela época não existia isso. Então, o leproso, ele se sentia impuro, indigno. Imagina você se sentir indigno de que qualquer pessoa encoste em mim. Diana vai se aproximando de mim e eu falo, não encoste em mim, porque eu sou leprosa. Então, Jesus vai lá, encosta nele, toca nele e diga, eu quero que você seja purificado. Seja purificado. Já o centurião, vamos lá, no versículo 5 a seguir. O que acontece com o centurião? Ele era um oficial romano, de alta patente. Ele tinha pessoas que ele tinham seus subordinados. E ele também ele também estava subordinado a uma outra pessoa, né? E ele tinha ali sua patente, tinha seu ofício, tinha seu status na época. E o que acontece com ele? Quando ele observa que Jesus está entrando em Cafarnaum, ele vai ao encontro de Jesus e suplica-lhe, e pede-lhe, para que Jesus cure o seu servo. Onde é que estava o servo do centurião? Ele estava em casa, paralítico, com dores terríveis. E o que aconteceu aqui com o centurião? Ele creu que se Jesus falasse apenas uma palavra, estando ele com Jesus em um local e o seu servo em outro local, o seu servo seria curado lá onde ele estava. E a sogra de Pedro, ela estava em casa, enferma, com a febre alta, certo? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a sogra de Pedro. Então, o que havia de comum na história dessas 3 pessoas não eram os problemas dela. Então, o que era? Quando a gente observa a atitude do leproso de acreditar que Jesus poderia curá-lo e que apenas dizendo algo, Jesus o curaria, e Jesus vai além. Quando ele faz isso, quando ele aproxima-se de Jesus de joelhos, ele reconhece quem é o mestre, ele reconhece o senhorio do Senhor. Quando o centurião, nos versículos 5, 8, 9 e 10, que eu discorri aqui, ele tem essa atitude, ele também declara quem é Jesus. Imagine um oficial romano ir atrás de um judeu e dizer para ele que ele poderia sim curar o seu servo, bastando ele dizer uma palavra. E lá longe ele seria curado. E a sogra de Pedro, no versículo 15, que depois de ser curada, levanta e vai servi-lo. Talvez você chegou aqui como leproso. Talvez você chegou aqui como centurião. Talvez você chegou aqui nesta noite como a sogra de Pedro. Como igual o leproso. Você chegou aqui necessitado. Você chegou aqui doente, precisando de uma cura. Você chegou aqui acreditando que o que você tem não só uma doença física, mas uma doença na alma, uma doença espiritual. Você chegou aqui acreditando que essa doença não poderia ser curada. Uma falta de perdão, né, de liberar um perdão, uma dificuldade de liberação de perdão, uma angústia sem fim, uma depressão profunda. Talvez você chegou aqui achando que você era impuro e indigno de ser tocado pelo Mestre. Talvez você entrou aqui como um centurião, com uma fé extraordinária, com uma fé tamanha, que acreditou que estando Jesus em um local geográfico e o seu servo em outro, bastando Jesus dizer uma palavra, ordenar, declarar, o seu servo seria curado. Talvez
você chegou aqui como a sogra de Pedro, que estava enferma e precisava ser tocada, literalmente, por Jesus, pelo toque do Mestre. Se você entrou aqui como um centurião, como um leproso, como a sogra de Pedro, eu tenho uma coisa para lhe dizer nesta noite, é que Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Aleluia. E Ele vai tocar na sua vida aqui hoje. Eu creio. Quem crê? Se você chegou aqui acreditando que tudo que você tinha, que os seus problemas, que os seus desafios, que aquele problema que você deixou na sua casa, que aquele problema que você está enfrentando junto com seu filho, com seu esposo, no seu trabalho, ou dentro de você mesma, você chegou aqui achando que não poderia ser curada, que nenhum toque traria cura. Eu lhe digo nesta noite, Jesus pode sim te curar. Jesus pode sim te tocar. Jesus pode sim fazer um milagre na sua vida. Ainda hoje, basta você querer. Basta você declarar. Basta você reconhecer quem é Ele na sua vida. Aleluia. E a gente fica muitas vezes preocupado. Como que isso irá acontecer? Como que será? Como se decorrerá tudo isso? E eu tenho uma coisa para lhe dizer também nesta noite. Não importa. Não importa. Quando o toque é do Mestre, não importa como você será tocado. Não importa o que precisará acontecer para que a tua vida mude. Tem uma música que a gente está preparando para trazer logo. Né, Carol? E Carol, ela me mostrou essa música e ela é uma música linda. E ela me contou um testemunho dessa música. E eu fiquei muito tocada quando ela falou que esta música, que é Deus de Começo, que foi uma música que tocou profundamente na vida da família dela, quando eles tiveram que ir para uma outra cidade. E quando eles estavam encaminhados em um local e foram para outros e para outro, e tudo teve que mudar, tudo mudou. E muitas vezes Deus faz assim com a gente. E ela me falou que quando ela ouvia essa música, Deus de Começos, que ela ouvia e falava que muitas vezes o Senhor tem que quebrar, né? Que muitas vezes o Senhor tem que desmanchar para poder construir novamente. Eu fiquei profundamente tocada, ela nem sabe disso, porque eu nem testemunhei isso para ela, estou testemunhando isso aqui agora. E como esse testemunho dela trouxe um impacto na minha vida, e me fez entender que muitas vezes as coisas não vão sair da maneira que a gente calculou, porque está aqui diante de vocês uma pessoa que gosta de fazer tudo direitinho, assim, tudo bem, né? Não calculista, mas tudo nos mínimos detalhes. E eu já fui uma pessoa muito perfeccionista, e que geralmente quem é perfeccionista acaba indo para uma outra vertente, que é o individualismo também. Você começa a querer você fazer, você agir. É melhor você fazer bem feito do que outra pessoa fazer e você ter que ir lá fazer de novo. E eu tenho entendido muito isso de Deus. Eu não tinha programado para falar isso, veio agora na minha cabeça. E eu tenho entendido muito do Senhor, como o Senhor quer que nós nos posicionamos. Né? Muitas vezes as coisas não vão sair da maneira que a gente quer. É importante a gente delegar, é importante a gente pedir ajuda, é importante que a gente reconheça que nós não somos autossuficientes, porque nós temos a mania muito feia de achar que nós damos conta de tudo. E nós não damos conta, nós não somos autossuficientes, nós precisamos de outra pessoa para nos ajudar. Né? Nós precisamos ser igreja, estar inserido numa igreja bíblica, em que nós possamos crescer nos nossos dons, que nós possamos testemunhar dos frutos que irão cair ao redor. Então, nós precisamos, sim, entender o que Jesus quer disso da gente. A gente precisa pedir ajuda, a gente precisa recorrer, pedir não só ajuda a Jesus, a Deus, mas pedir para o nosso irmão, porque Ele pode, sim, nos ajudar. Então, quando tudo isso que eu mencionei começa a fazer sentido na nossa vida, a gente começa a mudar. Uma chave gira na nossa cabeça como girou na minha. E eu passei a dividir mais, a compartilhar mais. Não só o que eu aprendo, porque é muito ruim, gente, é muito ruim, é feio a gente aprender tanto de Deus e reter só pra gente.
É muito mesquinho eu segurar para mim o que Deus tem me ensinado tanto. Porque eu acredito que o que Deus quer fazer e faz na minha vida, Ele também quer fazer em outras. Muitas vezes a gente está passando por determinados problemas, como o leproso estava passando, como o centurião estava passando com seu servo, como a sogra de Pedro estava passando. Muitas vezes a gente está passando por qualquer outro problema. E a gente tem medo de falar para uma pessoa confiável, claro. A gente tem medo de pedir oração. A gente tem medo de acreditar que Deus pode mudar essa situação. A gente quer controlar, a gente quer resolver e a gente quer que tudo saia da maneira que a gente calculou. E quando sai um pouquinho fora do controle, a gente fica todo estabanado sem saber o que vai ser a seguir. Então, quando a gente começa a depositar em Deus toda a nossa angústia, o nosso anseio, a nossa enfermidade, a nossa dificuldade, Ele faz sim uma obra maravilhosa na nossa vida. Amém? E talvez você entrou aqui assim, precisando de uma cura, precisando de uma libertação, precisando de uma oração, precisando de um toque de Jesus, precisando de um abraço do irmão, precisando de um sorriso, precisando só de um oi. Como é que você está? E eu lhe digo nessa noite, Jesus pode tocar nas nossas vidas de várias formas, através de muitas pessoas. Através de muitas pessoas que estão à nossa volta, através do nosso irmão. E quando a gente volta para a história de Pedro, a história do leproso, do centurião e da sogra de Pedro, a gente começa a se questionar que não eram os problemas que uniam essas pessoas. E o que era então? O que unia essas pessoas com a história de vida tão diferente, com a circunstância de vida tão diferente, com uma realidade tão distinta? Um leproso, que era uma pessoa impura, um oficial romano, que podia dar ordem, dizer, fazer, mandar ir, mandar voltar, e ele teria todos os seus servos à sua volta, indo, vindo, fazendo tudo que ele mandar, e a sogra de Pedro, que estava ali em casa enfermo, precisando de um toque. Jesus fala para o centurião, no versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. No versículo 13, então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Olha só que fé extraordinária do centurião, que chamou a atenção de Jesus poderosamente, de modo a ele salientar essa fé e dizer e verbalizar. Olha só como a fé pode fazer, sim, milagres. Que ela pode, sim, mover montanhas, sim. Montanhas não essas, as montanhas que a gente vê, mas as montanhas que estão dentro de nós. Essa fé que pode quebrar barreiras, essa fé que pode quebrar isolamentos, essa fé que pode quebrar enfermidades. Basta nós crermos. Nós vivemos numa geração de muita incredulidade. E as pessoas acreditam no que elas veem e no que elas conseguem palpar. E as pessoas e nós nos balançamos muitas vezes. E em um mundo imediatista que a gente vive, em um mundo de uma geração, digamos, fast food, tudo muito rápido, né? Um mundo que as coisas são instantâneas, a gente quer que a gente faça a oração agora e daqui a 5 minutos ela já esteja respondida. Em um mundo em que é difícil crer se a gente não vê, e é difícil crer se a conta está vazia, a conta do banco. Em um mundo que quando a gente perde o nosso emprego, a gente acha que perdeu tudo. Em um mundo quando aparece uma enfermidade na nossa vida, a gente acha que nós estamos recebendo um castigo da parte do Senhor. Em um mundo que a fé vai aos poucos sendo minada. Acredito que nesse período que a gente tem vivido, esses 2 anos de pandemia, nós tivemos altos e baixos de fé. Eu vi inicialmente a fé de muitas pessoas crescer de uma maneira gigantesca.
E com o passar do tempo, eu vi essa mesma fé ser minada com os acontecimentos cotidianos. Eu vi pessoas portadoras de uma fé imensa passar por problemas e o problema dela fazer com que a fé fosse minada. Porque ela começou a focar no seu problema. Ela começou a focar na dificuldade. E ela deixou de focar em quem poderia resolver o seu problema. Em um mundo como esse, nós precisamos voltar os nossos olhos, a nossa mente. Como diz Romanos, nós precisamos estar constantemente renovando a nossa mente através da palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, nós nos fortalecemos. Faz um teste. Eu faço esse teste muitas vezes. Quando eu estou na bad, né? O que é estar na bad? Quando eu estou num momento ruim, num momento mau, passando por qualquer problema, por qualquer dificuldade, às vezes tem dia que a gente não acorda bem. Tem dia que a gente simplesmente olha para o lado e diz, eu não estou bem hoje, eu não vou ler a Bíblia hoje, porque eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo indigna, impura para poder ler a Bíblia. Ou então, eu tenho um pecado tão grande que eu me sinto indigna de ler, de sentar e de fazer uma oração para Deus. Muitas vezes a gente acorda desse jeito, a gente passa por dificuldades como essa. E a nossa primeira atitude é se isolar. A nossa primeira atitude é se afastar de todas as pessoas que estão à nossa volta, é ficar sozinho, se isolar, não se apoiar na palavra de Deus. Faça um teste, eu já fiz esse teste. Quando eu estava passando por uma dificuldade, gente, todo mundo tem dias que acorda e não tem vontade de ler a Bíblia. Todo mundo passa por isso, por esse tipo de dificuldade. A gente acorda e não tem vontade de orar. E se a gente for esperar a vontade de ler a Bíblia aparecer, se a gente for esperar a vontade de orar aparecer, a gente vai ficar esperando e vai ficar igual aquele memezinho do esqueleto que fica esperando muito tempo e nada acontece. Então, se a gente não se posicionar, se a gente não determinar, se a gente não acreditar que esse livro, esse manual pode mudar a nossa vida, porque é uma palavra viva, assim como nós cantamos, existe um rio que corre do trono do Senhor. E esse rio é um rio de águas vivas. Onde ele chega arrebentando tudo e transformando tudo. Arrebentando no sentido bom da palavra. Ele chega fazendo a transformação. Ele chega desbravando todo o nosso interior. Esse rio, essa água, ela chega de uma maneira avassaladora. Que o que era, não vai ficar mais como era antes. Pode ter certeza que a partir do momento que Jesus entra na história, a partir do momento que o Espírito Santo entra na nossa história, que a gente deixa ele entrar na porta da nossa história, da nossa casa, do nosso coração, da nossa mente, não vai ficar como estava antes. Tudo vai ser renovado, tudo vai ser transformado, tudo vai ser aperfeiçoado, tudo vai ser mudado de lugar. A gente vai fazer ele vai fazer uma limpeza dentro da nossa casa, que é o nosso coração, que é a nossa vida. E quando a gente deixa essa fonte, esse rio, entrar dentro da nossa vida, quando a gente bebe, experimenta da água da vida, como a mulher samaritana experimentou, a gente começa a entender que a fonte que jorrava do trono do Senhor, ela agora existe dentro de nós. E a partir de agora ela começa a jorrar dentro da minha vida para outras vidas. E esse é o grande segredo. É a gente ser cheio, não para a gente, mas para que a gente possa alcançar outras pessoas, outras vidas, para que a gente possa transformar o nosso ambiente, para que a gente seja sal onde a gente chegar, para que a gente leve temperança, para que a gente seja luz no nosso trabalho, na nossa vizinhança, no nosso meio, não importa, na nossa família. E eu pergunto para vocês nesta noite, o que tem de comum entre o centurião, entre a sogra de Pedro e entre o leproso? É a fé. A fé. Não eram os problemas deles que eram incomum, não era a situação difícil que unia essas pessoas. É a fé. Não são os nossos problemas, de nós que estamos aqui, de quem está em casa, que nos une como igreja bíblica,
é a nossa fé. Nós não estamos aqui por causa dos nossos problemas. É claro que quando a gente se dirige para os braços do Pai, nós temos a certeza de que Ele pode quebrar qualquer problema e que Ele pode renovar a nossa vida. Mas não é isso que nos une. O que nos une é a nossa fé. E dessa maneira, nesse sentido, e com toda essa palavra fazendo esse sentido na minha mente, na sua mente, eu quero convidar vocês a ficarem de pé agora, para que nós possamos estar orando. E enquanto vocês vão ficando de pé, eu sinto de falar algumas coisas, porque talvez você entrou aqui querendo uma cura que você já pediu há muito tempo e ela ainda não chegou. Talvez você já foi curado, mas você ainda não entendeu que você foi curado. E esse é um outro problema, que muitas vezes Jesus toca, Ele cura, só que nós não conseguimos enxergar a cura, porque nós estamos tão acostumados a viver da maneira que nós vivíamos, que nós temos dificuldades de aceitar essa cura. É tão fácil andar com essa bengala, apoiado com o meu problema, com o meu probleminha de estimação, com o meu pecado de estimação, e dizer somente que é meu pecado, é meu problema, é minha doença, é minha dificuldade. E é difícil aceitar que Jesus curou. Muitas vezes a gente não consegue enxergar e os nossos olhos estão cerrados para isso. Talvez você entrou aqui hoje, ainda não recebeu o toque do Senhor, não recebeu a cura, não recebeu a libertação, mas talvez você entrou aqui hoje querendo receber. Talvez você veio para cá hoje e deixou alguém em casa, doente, enfermo, fisicamente, espiritualmente. Talvez você deixou alguém em casa precisando de uma oração. Eu quero te dizer, creia. Creia que Jesus pode curar você aqui e a pessoa lá, assim como Ele fez com o servo do centurião. E o que eu vejo aqui? Eu vejo 3 atitudes. A atitude do leproso que não se preocupou, não se segurou nas regras que existiam na sua época. Ele se aproximou de Jesus e prostrado, ajoelhando-se diante do mestre, ele pediu para que Jesus o curasse. E que se Jesus quisesse, ele seria curado. Ele creu. O centurião, ele aproximou-se de Jesus, ignorando a sua patente e a sua naturalidade romana. Aproximou-se de um judeu, e que isso também era algo totalmente fora, de regra da época. E ele encostou perto de Jesus e disse, suplicando, mestre, cura o meu servo. Basta o Senhor dizer uma palavra e ele será curado. E a sogra de Pedro, que estava acamada, precisando de uma cura, e quando Jesus aproxima-se dela, toca na mão dela, levanta ela e ela é curada imediatamente da febre. Quando a gente linka essas 3 histórias, a gente consegue entender que o que existia entre essas 3 pessoas era que a fé deles era gigante. E principalmente, eles reconheceram. A palavra da noite é reconhecimento. A palavra da noite de hoje é gratidão. Porque muitas vezes a gente até tem a cura. Muitas vezes a gente até recebeu a libertação. Muitas vezes a gente até entendeu que aquele pecado de estimação precisa e deve ser abandonado. E que Jesus pode curá-lo, pode tocá-lo e pode me curar. Só que muitas vezes eu não reconheço. E como que eu reconheço? Sendo grato. Como que o leproso reconheceu? Antes mesmo, e isso é uma lição que eu aprendi hoje. Antes mesmo do leproso ser curado, ele já chegou diante do mestre, já se ajoelhou, já caiu aos pés do Senhor, reconhecendo que ali sim, diante dele, estava uma pessoa que poderia curá-lo. Então, ele não esperou o milagre acontecer para agradecer e para reconhecer. Ele já chegou reconhecendo. Assim como o centurião, que já chegou declarando, mestre, dize uma só palavra e meu servo será curado. O que você fez, o que você tem feito, o que você tem procurado quando Jesus quer tocar na sua vida? O que você tem feito?
O que você tem entendido da parte do Senhor quando Ele fala para você? Porque Ele fala para a gente que Ele quer trocar e quer ministrar no nosso coração. Você entende que você tem que abandonar tudo que você tem vivido, acostumado a trazer ali na sua bagagem? Você entende que você tem que reconhecer que Jesus sim é o mestre dos mestres e pode tocar na nossa vida? O que você vai fazer depois que você sair daqui hoje? Você vai continuar como uma pessoa que não reconheceu o que Jesus fez na sua vida e tocou na sua vida? Ou você vai mudar a partir de já? A partir do toque do Senhor, você vai dar uma guinada na sua vida e vai mudar toda a sua estrutura e vai mudar toda a sua atitude. Que nós possamos ter a atitude do leproso, a atitude do centurião, a atitude da sogra de Pedro, que quando Jesus toca nela, ela prontamente levanta e vai servi-lo. Olha só o que ela faz. Essa é a maneira dela reconhecer o senhorio de Jesus. Ela levanta imediatamente, porque a partir do momento que o mestre toca na vida dela, ela levanta e começa a servi-lo. Começa a fazer o que é de melhor. Você tem feito por Jesus o que você pode fazer de melhor? O que você tem oferecido para Jesus é o melhor que você tem para oferecer? O que nós temos oferecido para Jesus é o melhor? Nós temos oferecido a nossa melhor parte, a nossa premissa, o nosso melhor, a nossa melhor oferta, ou a gente está fazendo o que dá? Porque o que dá não serve, tem que ser o melhor. Aleluia. Amém? Pode orar. Eu convido vocês a fechar seus olhos agora nesta noite e meditar na letra dessa música. Com um olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expresso a vontade do meu coração, a intimidade na adoração. Como filho eu quero abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua orla, eu quero tocar onde um filho toca, com apenas um toque, com apenas um toque do seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração, com apenas um toque, com apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Como você tem retribuído a Jesus? Como você tem retribuído? Feche os seus olhos. Medite nesta noite, aleluia. Eu quero orar por você. Como você tem retribuído a Jesus tudo que Ele tem feito por você? O que essas pessoas tinham em comum era a fé. O que essas pessoas tinham em comum foi o reconhecimento do senhorio do Mestre Jesus. Reconhecer, aleluia, que eu posso ser curada, que eu posso ser curado, que eu posso ser transformada, que eu posso ser liberta. Reconhecer que Ele pode. Isso é o que essas três pessoas tinham em comum. A fé expressada através de um reconhecimento, aleluia. E o que nos une como igreja, como eu já disse, não são os nossos problemas. O que nos une como igreja é a nossa fé em Cristo. O que nos une como igreja é quando a gente tem os nossos problemas, mas nós entendemos que não importa o tamanho deles, Jesus pode simplesmente, no estalar de dedos, mudar
qualquer situação, aleluia. E eu quero orar nesta noite por você. Eu quero ministrar o seu coração através do Espírito Santo. Eu quero que vocês levantem as suas mãos, aleluia, em uma confissão de fé, em uma declaração de fé. Você que quer receber o toque do Senhor nesta noite, aleluia. Fala para Ele, qual é a área da sua vida que você precisa receber esse toque. A conversa é íntima, é você e Jesus. Nós não precisamos de nenhum intercessor, porque nós já temos o nosso sacerdote que é Cristo. Fale para Ele, qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Aleluia. Qual é o seu desafio? O que você tem tentado, mas não tem conseguido? Como que Jesus pode estar trabalhando na sua vida? O que você precisa fazer para reconhecer o senhorio de Jesus? Como é que está a tua fé? Todos esses questionamentos, todas essas perguntas, ore ao Senhor, apresente, aleluia. Enquanto eu oro aqui, vocês vão orar daí também. E aquela pessoa que, aleluia, sentir vontade de vir aqui à frente, aquela pessoa que sentir vontade de receber uma oração, nós estaremos orando por vocês. Pode vir, a gente está tendo todos os cuidados, aleluia. E aquela pessoa que sentir, eu quero estar recebendo um toque diferente do Senhor, venha aqui à frente. Nós vamos orar por você nesta noite. Nós vamos pedir ao Senhor que ministre ao nosso coração. Enquanto eu estiver orando, os meninos estarão tocando essa música, essa canção linda, bem baixinho, para que você possa se conectar com Jesus, aleluia. Ó Senhor, nós colocamos a vida, Pai, de todas essas pessoas que estão aqui, Pai. Nós acreditamos que apenas um toque, apenas uma palavra, não importa onde eu esteja, o Senhor pode sim tocar na minha vida, o Senhor pode tocar na sua vida. Eu declaro nesta noite que o toque do Senhor é poderoso na sua vida. Eu declaro nesta noite que o Senhor, Ele entra rasgando tudo, Ele entra tirando tudo que não presta, Pai. Senhor, toque na vida do teu filho e da tua filha, Pai. Nós não sabemos quais são os problemas que elas estão passando. Nós não sabemos se é problema físico, se precisa de uma cura espiritual, se é algum problema no casamento, se é algum problema em relação ao emprego. Nós não sabemos se é um problema com ela mesma. Pai, se é um problema de baixa autoestima, Jesus, se é um problema de dificuldade de se relacionar, mas nós sabemos que qualquer toque, o Senhor pode, com qualquer toque, sarar qualquer ferida, trazer cura, trazer libertação. Apenas um toque, nós acreditamos que apenas uma palavra, apenas uma ordem, tudo será renovado. Qualquer espírito maligno sairá. Nós seremos libertos, Jesus. Apenas um toque eu serei transformado, Pai. E eu declaro nesta noite, você está curada. Eu declaro nesta noite, você está transformado. Eu declaro nesta noite, sabe aquele problema? Já está resolvido. Aleluia. Sabe aquele desemprego, aquela falta de oportunidade de achar um emprego? Já se resolveu também. Sabe aquele problema no casamento? Já está resolvido. Eu declare nesta noite, antes mesmo de que aconteça, vamos declarar, vamos ter fé, vamos declarar para o Senhor, eu fui tocado por Jesus nesta noite. Vamos lá, vamos dizer todos juntos, eu fui tocado por Jesus nesta noite, aleluia, eu fui tocado por Jesus nesta noite. Diga, o meu problema já não existe mais. O meu problema já não existe mais, aleluia. A minha doença está curada. Diga, eu estou liberto, aleluia. Eu estou liberta, eu estou curada, eu estou transformada. Eu oro, Jesus, transforme todos que estão aqui. Cure de uma maneira especial, Pai, com seu toque, Jesus. Pai, eu sei que o Senhor pode fazer muito, aleluia. Assim como o Senhor tocou na minha vida, o Senhor toca nessas vidas, Pai. Assim como o Senhor toca nessas vidas, o Senhor toca nas vidas de quem está assistindo pela TV, pelo YouTube. Nós sabemos que o Senhor alcança vidas, que o Senhor pode ministrar corações, o Senhor pode quebrar barreiras. Nós cremos e nós declaramos nesta noite, aleluia. Declaramos que tudo será novo a partir de agora. Agora, como você vai sair daqui, é isso que importa.
Saia daqui crendo que o teu milagre foi alcançado. Saia daqui crendo que o teu problema está resolvido. Saia daqui agradecendo e reconhecendo. Seja grato. O que Jesus nos chama nessa noite é para que nós sejamos gratos, para que nós tenhamos uma fé tamanha e para que nós sejamos gratos, para que nós possamos manifestar para todos à nossa volta o tamanho da nossa gratidão por Jesus. Aleluia. Eu creio. Quem crê, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Diga para ele agora. Apenas um toque, apenas um toque, apenas uma palavra. Apenas um toque no seu coração. Eu serei transformado. A igreja se prostra. Transforma, Jesus, essa igreja, transforma essas vidas, aleluia. Se rende em adoração com apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, Sim, elas rolam, as mãos se Jesus. levantam E nós te em adoramos, adoração, nós com reconhecemos, apenas um toque. nós somos gratos pelo teu toque, Jesus. Nós estamos agradecendo, Jesus, aleluia. A igreja se prostra. Aleluia. Agradeça pelo que você A recebeu igreja se rende em um ato profético, em aleluia. adoração. Glória a Deus. Um toque. Glória a Deus. Aleluia. Quantos foram tocados por Jesus nessa noite? Hoje é noite de ceia do Senhor. Eu quero te convidar você para sentar um pouquinho. Quero convidar a irmã Tessia, a irmã Neura, para estarmos orando sobre os elementos da ceia. E eu quero te convidar para se alegrar nessa noite, pois hoje é noite de alegria. Hoje é noite de transformação, mas é noite de celebrarmos, de nos alegrarmos, porque nós lembramos hoje do sacrifício dele na cruz por nós. Não só da morte, porque se ele tivesse morrido e continuasse morto, de nada adiantaria. Mas ele não só vive, mas ele vive em nós. Você já se perguntou o tamanho do privilégio que nós da época da graça temos? Porque às vezes a gente ouve algumas pessoas falando assim: não, mas deve ter sido muito massa viver na época dos discípulos. Porque imagina você acordar e do seu lado você ter Jesus. E você olhar para Jesus e conversar com Ele, e você comer com Ele e partilhar o pão com Ele. Cara, devia ser muito massa. Aqueles discípulos foram muito privilegiados, porque eles tinham Jesus com eles. Era o Jesus conosco. Eles tinham Jesus com eles o tempo quase todo. E aí agora nós não temos mais Jesus conosco, porque você quer pegar um pedaço de pão e dividir com Jesus, ele não está conosco. A irmã Tessia está conosco nessa noite. A irmã Neura está conosco nessa noite. Alguns irmãos não estão conosco nessa noite, não puderam vir, vão assistir depois através do YouTube. Mas deixa eu te dizer, nós não temos mais Jesus conosco, porque agora nós temos Jesus em nós. Nós não dependemos mais de um espaço físico, nós não precisamos mais de um lugar geográfico para ir ver Jesus. Imagina, os discípulos estão do lado de Jesus, na beira do mar, e ele diz assim: entrem no barco e atravessem para o outro lado. E aí Jesus diz assim: eu vou ficar. Os discípulos provavelmente relutaram, como Dai pregou na última mensagem dela. Ela disse assim: Jesus teve que insistir, vão, porque eles não queriam ficar sem Jesus perto, porque se eles fossem, Jesus não fosse, eles não teriam mais Jesus com eles. Deixa eu dizer para você, a gente não tem mais esse problema, porque agora Jesus não está mais conosco, Jesus está em nós.
É Jesus dentro de você. Se você disser assim, Jesus, eu estou indo ali, e ele disser assim, vamos. Se você disser assim, Jesus, eu estou indo ali, não me acompanha não, e ele dizer, agora a gente arrumou um problema, porque não tem como mais. Ele mora dentro de nós. Não tem mais como ser Jesus conosco, porque Jesus é em nós o tempo todo, 24 horas por dia. Aonde você for, Ele está. O que você estiver fazendo, Ele está fazendo com você. O que você estiver vendo, Ele está vendo com você. Ninguém deu mais glória a Deus agora. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente olha, com o que a gente faz, com o que a gente vê. Porque Deus está em nós vendo tudo, auxiliando em tudo, ajudando em tudo, protegendo em tudo, nos ministrando em tudo, mas também está observando tudo. Ele está conosco e Ele não se limita mais por um espaço geográfico e nem por um corpo físico, porque Ele é um Espírito que mora dentro de nós. Você sabe o que é ter um Deus morando dentro de você? Os discípulos só provaram isso depois que Jesus morre. Mas enquanto Jesus andava com eles, eles ainda não tiveram esse privilégio. Depois eles conhecem, quando Jesus morre, vai para o Pai, o Espírito Santo desce, e aí agora eles têm esse privilégio. Mas entenda, é muito mais prazeroso ter Ele em nós. Glória a Deus. Vamos ficar em pé nessa noite. Eu gostaria de estar pedindo as meninas para estarem erguendo os elementos da ceia. E eu quero te convidar para a gente poder estar orando. Pai querido, o que outrora era um simples pão de padaria e um simples suco, neste momento nós consagramos a Ti. Neste momento esse pão agora, Senhor, representa para nós o Teu corpo. E esse suco representa para nós o Teu sangue. Pai, nós estamos aqui nessa noite reunidos para celebrarmos assim como o Senhor nos deixou ordenado. Que quando a gente se reunisse como igreja, que a gente fizesse isso em memória da nova aliança que o Senhor estava fazendo conosco. E nós consagramos esses elementos a Ti. Eles representam para nós o Teu corpo e o Teu sangue. Amém? Pode distribuir os elementos. Vamos louvar? Vamos agradecer a Deus por fazer parte dessa nova aliança. Vamos nos alegrar, vamos declarar para Ele. Eu quero te convidar nessa noite para você meditar que, não existe nada maior no mundo do que ter Jesus em nós. Não existe privilégio maior do que saber que Ele derramou sangue na cruz, lavou os nossos pecados, purificou a nossa alma, nos devolveu o direito de sermos chamados de filhos. Vamos louvar? Declara comigo nessa noite. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nada além do sangue.
Glória a Deus. A Bíblia diz que é maravilhoso nós termos Cristo em nós. E a mesma Bíblia diz que só Ele tem poder para limpar pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Nenhum de nós poderia, de forma alguma, pagar o preço pelos nossos pecados. Mas quando Ele morre naquela cruz, morre alguém sem pecado. E aquele sangue, Ele pode lavar o pecado mais sujo, o pecado mais escondido. Só que deixa eu dar uma notícia boa para você. O mesmo Jesus que limpa pecado nos ajuda a não cometê-los. Jesus não quer só que você seja limpo de todos os seus pecados e tire tudo da tua alma que não pertence a Ele. Tire todo do seu coração, tire todo o sentimento do teu coração que não pertence a Ele. E Ele quer que você não deixe mais esses sentimentos entrarem lá. Ele quer que você não permita que esses pecados entrem mais na tua vida. Porque esse mesmo sangue que tem poder para limpar, tem poder para manter limpo. E por mais que a gente continue falho e infiel, Ele sempre será fiel. Ele sempre vai estar do nosso lado. Ele vai sempre olhar para nós todos os dias como se fosse o primeiro e dizer: hoje Ele vai fazer diferente. E da mesma forma, na noite que Ele foi traído, Ele ergue o pão e Ele dá graças. E aí é onde você está, erga seu pão, agradeça a Deus, declare a Ele: Pai, te agradecemos por esse pão. Seja grato, Senhor. Eu te agradeço por fazer parte de uma igreja bíblica. E aí você declara nessa noite: Pai, eu agradeço por este símbolo. Eu te agradeço por este elemento que hoje para mim representa o teu sangue. E te agradeço por fazer parte dessa nova aliança. E assim como nós partimos o pão, Jesus parte naquele dia. E assim como nós repartimos aqui o pão entre nós, naquele dia Jesus repartiu o pão entre seus discípulos. Ele disse: comam todos, esse é o meu corpo. E todos podem comer do corpo de Cristo. Aleluia. E da mesma forma, na noite que foi traído, Ele ergue o cálice e Ele diz: esse não é o sangue de um boi, não é um sangue de um bode, não é um sangue de um carneiro. Esse é o sangue do Filho de Deus, que foi derramado por nós. Que se Ele diz que será derramado por vocês para sarar os seus pecados. E esse é o sangue da nova aliança. Não é uma aliança feita com sangue de ovelha, é uma aliança feita com o sangue do Deus vivo, que veio morrer por nós. E da mesma forma hoje nós te agradecemos, meu Pai, pelo teu sangue. Nós te agradecemos por este cálice. E todos podem provar do sangue de Cristo. Aleluia. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que
declare: eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu dizer para você uma coisa. O melhor lugar no mundo para a gente estar é na presença de Deus. E quem já esteve nesse terreno tão perigoso que é viver dependente de Deus, sabe que às vezes dá medo, mas sabe que depois que você prova a presença de Deus, você não quer mais sair de perto dela. Depois que você conhece uma igreja bíblica, você nunca quer mais deixar de congregar. Ah, pastor, defina para mim igreja bíblica. A igreja bíblica tem que ser uma família. A igreja é uma família. Declara: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, chama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Vamos declarar: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Pai querido, que a gente entenda que o que nos une é a nossa fé. Senhor, que a gente entenda que problema todo mundo tem, até o ímpio tem, mas a fé em Cristo Jesus, que limpa pecado, que sara coração, que sara ferida, que restaura a vida, a gente tem em comum. A gente acredita que Jesus nasceu, viveu, morreu, foi crucificado numa morte humilhante, e isso pagou o meu e o seu pecado, mas que Ele está vivo à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Nós acreditamos nisso, e isso nos une de uma maneira sem igual. Pai querido, nos dê a melhor semana das nossas vidas, que essa semana seja uma semana, Pai, de renovação, uma semana de transformação, que seja uma semana, Pai, de bênçãos, uma semana de cura, uma semana de liberdade, uma semana de alegria. Ei, eu quero declarar alegria na tua semana. Essa semana você vai rir para as paredes, que as pessoas da tua casa vão olhar e não vão entender, e você vai dizer assim: eu não sei, mas o pastor falou que eu ia rir, e eu acreditei, e eu tive fé, e eu tô rindo, e eu tô alegre, porque Ele me libertou, Ele me curou, e Ele me limpou, e Ele vai me ajudar a não cair mais nesse lugar.
Ele não quer mais que eu viva nesse lugar de tristeza. Ele não quer mais que eu viva nesse lugar de solidão. Porque Ele me criou para viver em família, alegre, pleno, gozando melhor dessa terra e olhando para a glória eterna do lado dEle. Pai, que a gente possa revelar essa glória para quem passar nas nossas vidas. Que a gente possa viver uma semana especial com experiências sobrenaturais da Tua presença. Que em nome de Jesus a gente possa contaminar quem não esteve aqui assistindo essa palavra. E que essa palavra não só nos transforme, mas que através da nossa transformação ela leve um rio de água viva a todos que passarem no nosso caminho. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito esteja com todos vocês. Glória a Deus!